E nessa fala, eu tenho 3 pontos para explorar com vocês, com o nosso timaço. Vem para cá, Heloísa Vilela, vem para cá, Lourival Santana. Heloísa de Nova York, Lourival aqui comigo em São Paulo. Eu começo com a Heloísa. Elo, a gente ouviu ali o Pentágono dizendo para a gente o seguinte: a Rússia teve avanços significativos no leste da Ucrânia. E a gente agora vê um reagrupamento e uma projeção aí de novos bombardeios. Leste é onde ficam, salvo aqui um engano grosso, as duas regiões separatistas que serviram de desculpa para Putin iniciar essa guerra. Não, eu acho que ele estava se referindo a Kiev. Ao leste de Kiev. Avançar sobre Kiev pelo leste. Pelo leste. Porque o comboio se dispersou e aí formaram várias linhas. Então, ele diz que estão avançando pelo leste, mas não pelo norte. Ontem a gente havia noticiado aqui que eles iam em comboios em linhas como se fossem linhas paralelas, né? Heloísa, por que esse cerco a Kiev merece tanta atenção dos Estados Unidos? Por que é que a gente vem olhando, acompanhando com bastante atenção o avanço, claro, sobre a capital ucraniana, onde tem ficado, pelo menos na retórica, o presidente Volodymyr Zelensky? Eu acho que é exatamente por isso, né? Se você tomar a capital do país, a cidade maior do país, onde está toda a estrutura do governo da Ucrânia, então seria um marco importante para quem quer avançar sobre um outro país e tomar a estrutura do governo. E a gente não sabe qual é a intenção da Rússia ao fazer isso. Se ela vai depor o governo, se ela vai prender os Zelensky, o que ela vai fazer quando se deparar com a estrutura do governo da Ucrânia, né? Vai substituir esse governo. Então, é claro que ela, para dizer que venceu essa guerra, ou que deu um passo grande no sentido, na direção da vitória, seja lá o que a Rússia vê como vitória dessa guerra, é claro, tomar Kiev e talvez prender ou sequestrar ou se apossar dos líderes do governo ucraniano. Eu imagino que seja isso, Dani. Perfeito. Agora a gente vai avançar para um segundo ponto que não é um segundo ponto menos importante, não. Heloísa acompanhou hoje a nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, dessa vez provocada pela Rússia, essa reunião. A Rússia levantando questões sobre a utilização de armas químicas, uma associação entre americanos e ucranianos para a produção de armas químicas. No Conselho de Segurança, essa tese russa foi muito criticada por Estados Unidos, por França, por Reino Unido, enfim, Europa, Ocidente, digamos assim. A China disse, olha, já que eles estão falando, é melhor dar uma olhada mesmo para ver se tem, porque é sério, mas também não colocou, digamos, não acelerou, né, a fala da Rússia. E agora a gente vê o Pentágono dizendo, olha, a Rússia tem um histórico na utilização de armas químicas. E é importante que a gente lembre que, durante todo esse conflito, os russos disseram que não fariam uma coisa, que o outro queria fazer e foram lá e fizeram. Então, isso pode estar sendo utilizado agora nas armas químicas. Eu queria, Elô, que você amarrasse tudo isso, inclusive explicando para quem está em casa o que seria uma arma química, uma arma biológica, se a gente tem histórico de uso disso em outros conflitos também. Começo com a Heloísa, Lourival em seguida vem trazendo o ponto de vista dele. Elô? Eu vou começar, então, dizendo o seguinte, de onde que vem, de onde que o traço de verdade, de onde se tira essa denúncia, né? A subsecretária de Estado americana, Victoria Nuland, deu um depoimento no Senado e respondeu uma pergunta do senador Marco Rubio. E ele perguntou de forma muito direta, a Ucrânia tem armas químicas e biológicas? E ela disse com muita calma e com muito cuidado, a Ucrânia tem alguns centros de pesquisa biológica e nós estamos muito preocupados que as tropas russas se apossem do material existente nesses laboratórios. Daí surgiu a dúvida, mas que laboratórios são esses? Aí é que a Rússia diz, são mais de 30 laboratórios que fazem pesquisa com patógenos e substâncias que podem ser transformadas em armas químicas e biológicas. E aí é que surgiu a dúvida, eles estão exagerando, como já fizeram várias vezes? Existe algum traço de verdade nisso? Por isso,
a China falou. É muito preocupante uma denúncia dessa e deve ser investigada. Agora, o especialista em armas químicas e biológicas da ONU, que foi a primeira pessoa a falar na reunião e fazer uma exposição, disse que a ONU não tem conhecimento algum de armas químicas e biológicas na Ucrânia. Ao que a Rússia respondeu, mas claro, isso é um programa secreto, eles não iam avisar a ONU. Então fica esse dito pelo não dito. Agora, o governo brasileiro também se pronunciou aqui e pediu que todos os países respeitem o Tratado Internacional de Armas Biológicas, que ninguém pode produzir, estocar e usar essas armas. E então foi também muito a favor de que haja um reforço nesse tratado, que ele precisa ser fortalecido. E os Estados Unidos, claro, negaram toda essa história, disseram que é mais uma vez, mais uma mentira do governo da Rússia, como também a Ucrânia disse, que é mais uma invenção do governo russo. Agora, os dois países, Rússia e Ucrânia, também trocaram acusações a respeito da maternidade de Mariupol, que a Rússia disse que não era uma maternidade com pessoas sendo atendidas, que esse prédio já tinha sido esvaziado da função de maternidade, que foi tomado pelo exército ucraniano e que eles sabiam disso. E também até mostrou umas fotos dizendo que as imagens que correram o mundo e que a gente viu de uma mulher grávida saindo, machucada, que era uma modelo que posou, que era uma fake news montada. Ao que o ucraniano respondeu com uma outra foto também, dizendo que esta mulher já deu à luz a uma menina chamada Verônica e que, portanto, ela não era modelo algum. Então foi uma reunião bastante intensa e, claro, como sempre, com muita troca de acusações, Dani. Lori, pega daí, eu quero que você explique um pouco para quem está em casa, né? Quando se fala de laboratório, de estudo de patógeno, mais ou menos assim, o nosso Instituto Butantan é isso, sabe? Você pode ter laboratórios, e é o que a ONU diz que a Ucrânia tem, para medidas de saúde pública. Aí o embaixador russo falou, não, teve um surto de sarampo, teve um surto de não sei o quê. Sim, se você para de vacinar, que é um fenômeno global, né, que está acontecendo, muito por causa da desinformação, as doenças vão voltar. Mas tudo bem, o Lorival vai explicar para a gente, primeiro, o que seriam essas armas químicas. Segundo, é fato que a Rússia tem histórico no uso de arma química? Terceiro, outros países, Estados Unidos, têm a memória muito clara ali da guerra do Vietnã, né, em que os americanos foram acusados de utilizar também armas químicas. Acho que é importante a gente dar todo esse contexto para quem está em casa assistindo agora formar seu juízo. O que os americanos usaram no Vietnã foi a mesma arma química que a Rússia usou contra o Viktor Yushchenko, que era candidato oposicionista na Ucrânia em 2004, enfrentando o Viktor Yanukovych, que era o candidato obediente ao Kremlin, e ele foi vítima da arma, o agente laranja, que desfigurou o rosto dele. Isso é uma coisa conhecida do mundo inteiro. Foi um presidente eleito. Primeiro, a eleição foi fraudada em novembro, houve a chamada Revolução Laranja, cujo nome vem exatamente desse agente laranja que foi usado pelos russos contra o candidato da oposição que venceu a eleição na Ucrânia. Houve nova eleição e ele foi eleito. E ele ficou durante bastante tempo com esse rosto desfigurado até que ele recebeu um tratamento e recuperou o rosto dele. A Rússia vem usando armas biológicas contra os seus próprios cidadãos há bastante tempo. São inúmeros casos, vou citar só os mais conhecidos. Naquele mesmo ano de 2004, uma colega nossa, uma repórter investigativa chamada Anna Polikovskaya, que estava justamente investigando as mentiras a respeito daquele ataque à escola de Beslan, em que quem realmente acabou matando as crianças e os professores foram as forças da FSB, de onde vem o Putin, da qual ele foi o primeiro diretor. Ela estava investigando isso e tomou uma xícara de chá, não sei se soa familiar. Ela estava indo num avião, tomou uma xícara de chá, exatamente como o Alexei Navalny, passou mal, perdeu a consciência, sobreviveu e 2 anos depois foi morta a tiros. Teve o Alexander Litvinenko, que foi atacado com o
o polônio, né, radioativo, isso na Inglaterra, e morreu. Ele que era um desafeto do Putin porque ele investigava tramas que havia dentro da FSB, da qual ele era um agente, para assassinar um outro grande desafeto do Putin, que era o Boris Berezovsky, que foi quem colocou o Putin no poder, quem sugeriu que ele fosse o candidato a presidente, e aí depois, claro, como todos os outros que cercavam o Putin inicialmente, acabaram tendo que deixar o país. Em 2018, Sergei Skripal foi também atacado, envenenado com um agente nervoso em Salisbury, também no Reino Unido. Todas essas coisas foram investigadas pela polícia inglesa, que chegou à conclusão de que havia agentes russos que eram os autores desses ataques. E, por fim, Alexei Navalny em 2020. E na Síria, a Rússia foi muito importante no apoio ao regime sírio, que usou armas químicas contra a sua população desde 2013. Isso está muito bem documentado, né? Os sírios matavam a sua própria população para dominar a população que estava numa revolução, né? E a Rússia apoiava essas ações. Então, quem tem um histórico de uso de armas químicas e biológicas não é a Ucrânia. A Ucrânia nunca usou essas armas, é a Rússia. Eu tenho certeza que a Heloísa quer fazer um ponto ali. Agora, eu só queria antes trazer para vocês uma fala destacada pela CNN Internacional há 4 minutos do presidente americano Joe Biden. É uma fala muito forte de Joe Biden. Ele disse o seguinte: nós não vamos lutar a terceira guerra mundial na Ucrânia. De novo, reiterando que não vai enviar força americana para lutar na Ucrânia. Biden, nós não vamos lutar a terceira guerra mundial na Ucrânia, mas quero ser claro, vamos garantir que a Ucrânia tem as armas para se defender de uma força invasora russa e vamos enviar dinheiro e ajuda para salvar a vida dos ucranianos. Refugiados ucranianos serão recebidos de braços abertos se vierem até aqui. Biden disse também que tem falado com Zelensky todos os dias, mas reitera que não vai enviar tropas americanas ou da OTAN, o que fique muito claro, né, para lutar na Ucrânia, mas vai seguir ajudando os ucranianos com armas e dinheiro. Para finalizar, Elo, ele foi muito claro, né? É preciso que todo o mundo saiba que, abre aspas, os Estados Unidos vão defender cada centímetro de terra, fecha aspas, da OTAN, de países que estão alistados na OTAN, Elo. Com certeza, mas também não vai se deixar arrastar para dentro dessa guerra, porque o que ele disse se tornaria a terceira guerra mundial. Impossível a gente encarar esse cenário. Agora, eu queria destacar um ponto, eu acho que é muito importante, todos esses exemplos que o Lorival deu são exatamente o motivo que preocupa as autoridades no mundo inteiro, porque provam que a Rússia tem sim capacidade de usar várias substâncias químicas de forma a matar algumas pessoas. Então isso preocupa. Se ela usou em pequena escala, quem disse que não pode usar em uma escala maior? Agora, você pontuou bem também a atuação dos Estados Unidos no Vietnã, quando se usou uma quantidade de produtos químicos absurdos. Eu lembraria também o uso de fósforo branco que Israel usou contra os palestinos, que também teve uma investigação muito grande da ONU sobre isso, né? Então, são outros exemplos horríveis de momentos que a humanidade já passou e que a gente não quer ver se repetirem, Dani.